A paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo, amigos que têm nos ouvido, têm nos acompanhado. Nós temos dissertado sobre um assunto e ainda temos algo a falar sobre ele. São os montes na Bíblia. Já estamos orando e nos preparando para iniciar brevemente um outro assunto. Mas, por enquanto, nós ainda temos meditações sobre este assunto que é montes na Bíblia. Hoje eu queria deixar com vocês uma meditação sobre o Monte do Calvário. Nós temos um versículo, está no Evangelho de São João, capítulo 19 e o versículo 17. Lê-se o seguinte: e levando ele às costas a sua cruz, falando sobre Jesus, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Calvário, Monte do Calvário, ou em hebraico se chama Gólgota. Meus prezados irmãos em Cristo, vem uma pergunta ao nosso coração: por que Jesus foi levado, foi crucificado neste monte? Então é isso que eu queria compartilhar para você entender a profundidade, entender a mensagem que está atrás desta declaração. E Jesus foi ao Monte Calvário, ao Gólgota, ali ser crucificado. Olha, essa palavra vem do latim calvarium, que significa calvo, interessante, careca. Aliás, é dali que vem a palavra calvo ou calvície. Na enciclopédia livre, Wikipédia, essa enciclopédia, ela dá uma definição da seguinte forma: refere-se a uma colina ou monte, sobre o seu platô encontra-se uma pilha de crânios. Uma pilha de crânios. Naquele monte, no platô, num lugar plano, em cima deste monte, tem uma pilha de crânios, caveiras. Então, Gólgota é lugar de caveiras. Por quê? Irmãos, lá eram levadas pessoas que eram tão indignas pela sociedade, que elas eram deixadas, os seus corpos eram deixados neste lugar, e se encontrava caveiras de pessoas que não tiveram a oportunidade nem de serem sepultadas. Agora você imagina que lugar de horror, lugar de morte, mas uma morte por completo desprezo, uma morte como castigo. Jesus foi crucificado ali. Aliás, os dois companheiros de crucificação de Jesus, quem eram? Ladrões, ou seja, pessoas que a sociedade, na época, condenou à morte. Quando uma pessoa é condenada à morte, significa ela não pode mais viver na sociedade. Ela é tão má, é tão ruim, que nem na prisão ela deve ficar, ela deve morrer, ser excluída, a vida excluída da sociedade. É muito triste isso. E Jesus foi crucificado exatamente neste lugar. Agora, a Bíblia diz, lá em São João, São João capítulo 1, versículo 11, a Bíblia começa a nos dar motivos
pelos quais Jesus foi crucificado naquele monte, exatamente naquele lugar, o pior lugar. São João 1:11 diz assim: Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ou seja, Jesus veio da linhagem de Judá. Ele veio dos judeus e veio para os judeus. Ele era o Messias prometido no Velho Testamento, o Messias prometido pelo profeta Isaías, o Messias citado lá no Salmo, em outras partes mais. Mas sabe o que fez? Eles rejeitaram Jesus. Então a rejeição de Jesus, acompanhada com muito ódio, quando nós lemos nos evangelhos, a partir do momento que Jesus sai do Getsemane, do jardim Getsemane, quando ele estava orando com seus 3 discípulos, a partir dali, quando ele é preso, é traído por Judas com um beijo, e os soldados então prendem Jesus, a partir dali foi o momento de dor, ou de dores, que Jesus encarou até a cruz, carregando a cruz. Lembra que João diz assim, olha, e levando ele às costas a sua cruz. Ele levou a própria cruz no seu ombro, nas suas costas, e sendo maltratado. Agora, Isaías, eu queria ler para vocês, Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53 e o versículo 3. Vamos ver comigo lá? Isaías 53 e o versículo 3. Olha o que diz. Olha como a palavra do Senhor diz. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores. Então, era desprezado. Um dos motivos pelos quais Jesus foi levado àquele lugar é porque, além de morte, foi uma morte por desprezo, foi uma morte por ódio. E Jesus nos avisou numa palavra lá em São João, para quem quer crer nele e ser um seu discípulo. Ele disse assim: o mundo me odiou, o mundo vai odiar vocês também. Então, por quê? Porque vocês estão me seguindo, são meus discípulos. Meus irmãos, houve um derramar de ódio muito grande em cima de Jesus. Jesus foi condenado, executado pelos seus religiosos da época, sumos sacerdotes, principais sacerdotes, escribas, homens da lei, condenaram Jesus à morte. Mas o maior motivo que levou Jesus ao Calvário, a este monte, não foi só aquelas autoridades. O maior motivo está escrito lá em Isaías 53 e o versículo 4, diz assim: e verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Meu irmão, o que levou realmente Jesus à cruz foram os nossos pecados. Paulo diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que ele foi maldito, ele tomou sobre si as nossas maldições. O pecado que era meu, era seu, Jesus tomou na cruz do Calvário. Esse foi o maior motivo que levou Jesus ao Calvário, o pior lugar, o Monte Calvário. Olha, o que aconteceu com Jesus ali? Lá
em Jeremias, eu quero deixar bem claro isso para todos que estão me ouvindo. Jeremias, Ezequiel capítulo 18, versículo 3 diz assim: eis que todas as almas são minhas, diz o Senhor. A alma que pecar, essa morrerá. No versículo 20, repete: a alma que pecar, essa morrerá. E quando nós lemos no Novo Testamento, em Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo diz: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, o que levou Jesus à cruz? Ele tomou sobre si os nossos pecados, ou mais ainda, as maldições da lei. Essa expressão está em Gálatas 3:13. Ele foi maldito, ele se tornou maldito no meu lugar, no teu lugar. Por quê? Porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, Deus revelou o seu amor para conosco, para nos salvar. Mas como é que ele ia salvar? Ele é justo. Como é que ele ia salvar um homem pecador? O pecador estava designado à morte, está a lei está dizendo isso. Mas ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Então Jesus é a prova do amor de Deus por mim e por você. Jesus morrendo na cruz, lá no Calvário, o que ele estava fazendo? Ele estava levando sobre ele tomou as maldições determinadas na lei por mim. Olha, irmão, tem um texto em Deuteronômio, um texto todo que descreve as maldições da lei sobre uma pessoa que não obedecesse à palavra do Senhor. É tão grande que é um texto, é uma descrição, é uma lista. E esta lista inclui 3 grupos. As maldições da lei que estavam sobre nós inclui 3 grupos. Ou seja, essas maldições iam causar em nós doenças, pobreza no sentido de miséria e morte. Então, as maldições da lei determinadas para nós era de doenças, miséria e morte. Foi isso que Jesus tomou sobre si. Isaías 53 diz que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Ele levou sobre si a miséria, a pobreza, e ele levou sobre si a morte. Por isso que ele diz em São João 3, quem crê em mim tem a vida eterna. Oh, meu querido, não há mérito nenhum em nós, de forma nenhuma. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 a 10, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, não foi merecimento meu nem seu. Não, a salvação não é pelas obras, não é porque eu fiz algo para merecer o perdão de Deus. Nós somos perdoados exclusivamente pela graça dele. Graça significa um dom imerecido, um favor imerecido. Nós não merecemos, mas ele, pelo seu grande amor, ele subiu no Calvário porque te ama, porque me ama. Meu irmão, meu amigo, eu não sei a quantas pessoas esse vídeo vai chegar, mas eu quero te dizer uma coisa. Se você não tem ainda correspondido a esse amor de Deus por você, lembra que só há um caminho. Paulo diz em Timóteo, Jesus é o nosso mediador. Não adianta você procurar a salvação em outras coisas, em outras pessoas, em outros santos que morreram, foram santos, mas Salvador é só Jesus.
Ele é chamado de Senhor e Salvador. É chamado de mediador. Mediador é o que se coloca entre nós, os homens, e Deus. E pela sua morte na cruz do Calvário, pelo sangue que ele derramou ali no Monte Calvário, ele abriu um novo e vivo caminho para Deus. Então você pode entrar por este caminho. Você pode ir a Deus pedir perdão. Você pode ser restaurado. A sua alma, seu espírito, você pode nascer de novo, receber uma nova vida. Basta você crer. Quem crer tem a vida eterna. Jesus disse: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Recebe Jesus. Eu não estou te apresentando uma religião, uma seita, uma igreja. Eu estou te apresentando Jesus, aquele que te ama, aquele que veio a este mundo. Ele foi tirado da terra com 33 anos de idade. Sabe por quê? Porque ele realizou o seu propósito. Ele não veio a esse mundo para ser um milionário, ter fazendas, ter dinheiro no banco. Ele não veio a este mundo para constituir famílias. Ele veio a este mundo com um propósito. Quando ele estava no Getsêmani, ele sentiu quando ele orava. Ele suava gotas de sangue. E ele sentiu esse propósito, que era o cálice da morte. E ele disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, contudo que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. E ele foi até o Calvário. E lá, o pecado que ele tomou sobre si foi tão grande, que quando o Pai olhou para ele, se separou dele. E ele deu um grito. Pai, por que me desamparaste? É o único lugar na Bíblia que cita que a Trindade foi rompida. O Pai desprezou o Filho, porque naquela hora ele era um pecador. Naquela hora ele estava tomando o meu e o teu pecado. Deus te abençoe. Recebe Jesus como seu Salvador.